precisa criar uma história. História por trás. Isso, você precisa criar uma história, uma narrativa. Para dar narrativa, você criar um movimento onde você vai ter uma comunidade, ritual, pontos de contato. São essas 3 coisas, né? Então, você precisa para criar uma comunidade, por exemplo, ou um movimento. Fora o especialista, né? Que é o líder da comunidade. Então, o líder desse movimento, / comunidade, é o especialista, e aí você cria as outras coisas. Mas qual que é o lance aqui? Vou te dar um exemplo do que é na prática o movimento, né? Fiz uma campanha com o Thiago, que foi uma campanha que a gente chamou... Era um evento do lançamento do 1.000 Milhão. Era desafio final do 1.000 Milhão. Era o último desafio que a gente ia chamar daquele nome. Então, a gente usou isso, né? Então, do 1.000 Milhão, desafio final. Só que tem coisas importantes para se observar na hora de criar uma narrativa com o seu especialista. Primeira coisa é o contexto. O que é isso? É o que está acontecendo à nossa volta. Como o especialista está naquele momento. Como que ele está fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como ele está. Você tem que observar tudo isso, isso é importante. Porque você precisa, quando você está lançando outra pessoa... O expert precisa estar muito engajado também, né? Precisa. Quando você está lançando outra pessoa, você não é só um lançador estrategista. Você é um terapeuta, psicólogo. O tempo todo dependendo do que a outra pessoa... Isso. Você é um cara que está mentoreando e dizendo o que ele precisa fazer. Então, Entendi. você precisa se manter muito firme. Você é um pilar firme, assim, cara, dessa base. É muito importante. Porque tem muita coisa no jogo além das estratégias. Você enxerga isso de uma forma diferente. Porque eu já conversei com muita gente que fica assim, bravo com o especialista que não tá fazendo as coisas. Eu fico bravo, mas a culpa do especialista não tá fazendo algo é minha. Então eu preciso convencê-lo de algo, entendeu? Então eu preciso ter uma ideia que primeiro convença o especialista, convença o time. Né? Até quando eu dou... Tem palestras que eu dou falando sobre como eu planejo, que tem 3 Cs, né? E o primeiro C é clareza. Então eu preciso ter um plano claro que convença o time e o especialista, porque eu preciso todo mundo acreditando na mesma coisa. Eu preciso que eles acreditem na mesma coisa. Se todo mundo não estiver na mesma página, o lançamento não vai ser tão bom quanto poderia ser. Mas falando de novo do especialista ali, do que precisa, quando eu digo que a gente é terapeuta, psicólogo do cara, porque a gente precisa entender esse contexto de como ele tá. Naquela época, o Thiago estava barbudo, cabeludo, estava até mais fortinho, mais gordinho do que ele está hoje. E ele estava com uma aparência meia viking, assim, sabe? Ai, eu vi esse lançamento. Nossa, foi da hora. Ficou muito legal o que vocês fizeram. Ele estava com uma aparência meia viking. Mas só que aquilo estava na nossa cara. Eu podia usar aquilo ou não, entendeu? Então eu cheguei pra ele e vai falei mandar assim, o cara fazer a barba? O que vai fazer, né? então. Teve um dia que ele falou comigo assim, vou cortar o cabelo amanhã pra gente fazer o lançamento. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, dá uma segurada, eu tenho um plano. Falei, não corta, eu tenho um plano, a gente vai fazer isso em algum momento, mas eu tenho um plano. E aí apresentei o plano pra ele, ó, você já assistiu a série Vikings? Porque eu sei como que o Thiago conecta o Thiago. Pô, o Mauro Henrique conectava de outro jeito, Bruno Perini conecta de outro jeito. Então eu sabia, você precisa conhecer seu especialista. Sim. É daí que você vai conseguir fazer ele fazer as coisas que precisam. Ou o que você quer que ele faça, né? Ou falar o que você quer que ele fale. E aí eu olhei pro Thiago e falei, cara, você tá um pouco viking, assim. Eu lembro que a gente chegou nessa conclusão, tava eu, o Igor, mais 2 pessoas do time, do grupo lá, sentado no árabe que tem lá embaixo do prédio. E a gente, cara, o que a gente vai fazer, velho? O lançamento tava rodando, faltavam 15 dias pra abrir, assim. A gente não tinha uma clareza ainda da narrativa. Eu não tinha conseguido encontrar uma coisa que fosse uau, assim. E aí a gente chegou nessa conclusão lá, né? A gente até brincou. E era uma época que tava bombando também, né? Eu acho que tava, assim, o último episódio, tinha acabado de acontecer um negócio assim. Isso, tava alto, o Vikings tava alto, sei. tava em alta. Aí eu olhei pro contexto de novo, falei, pô, Vikings tá em alta, Thiago tá parecendo um Vikings, ele é meio nerdola, gosta também dessas coisas. Eu falei, ó, assiste isso aqui. Aí eu botei ele pra assistir a série. Ele assistiu, cara. Quando ele assistiu, eu falei assim, ó, você é o Ragnar. Ragnar é o personagem principal da série, do Vikings, né? Vou deixar você parecido com ele. E eu disse isso pra vender o projeto pra ele, né? Vender a ideia pra ele. Beleza, ótimo. Encontrei uma forma lúdica pra narrativa.
animal. Aí a gente fez uma página, mudamos tudo, botamos ele num trono, Sentado. tiramos uma foto, botamos na página, botamos um ambiente viking na página, nórdico, né? Um ambiente nórdico, mais nórdico do que vikings, porque aí a gente começou a ter clareza, pô, vikings, né? Acho que não é esse povo que a gente quer falar sobre, mas ele é parte importante da história dos nórdicos. Aí a gente foi olhar para os países nórdicos, aí a gente foi para pesquisa e repertório, cara. Você não vai tirar as coisas do nada, entendeu? O negócio é a combinatividade. Eu falo bastante disso também. Você tem nexo para você pegar as informações e conectar as coisas. Então, beleza, eu peguei o contexto, tinha aquele contexto, tinha uma imagem lúdica para falar. Agora, como que os países nórdicos são financeiramente? Porque eu preciso conectar com o meu nicho, né? Estou fazendo um lançamento, algo precisa fazer sentido. Então, como que os países nórdicos são ligados às finanças? O que acontece ali? E aí a gente descobriu diversas coisas incríveis. Por exemplo, Noruega ou Dinamarca, eles são países... Dinamarca, país top 1 no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Putz, grande sinal. O Brasil tá lá no fundo. Nossa, vocês conseguiram criar conexão com a temática ali de investimento, vida financeira. Aí fomos historicamente buscar. Cara, os vikings, eles desbravaram diversas regiões. Sabe o que aconteceu na história viking? Eles reuniram diversas coisas de valor, diversas moedas, entendeu? Eles pegaram diversas moedas em cada ilha / país que eles iam. Lá tinha um tipo de moeda que era a moeda da região, e eles pegavam aquilo, né? Eles roubavam aquilo e levavam de volta. Então, os vikings, eles tiveram contato com um maior número de coisas de valor da época, né? Então, eles foram esses grandes acumuladores que conseguiram esse contato. A gente olhou para isso como desbravadores, beleza. O grande erro deles é que eles sumiram, né? Acabou. Eles não tiveram uma boa gestão disso, né? Então, esse povo, essa cultura, existe minuciosamente ainda em alguns cantos, mas é um povo que a história dele, toda a história que você lê sobre os vikings é que eles tiveram um fim, tá? Eles não conseguiram continuar, se perpetuar. Só que ficou uma lição para os países nórdicos, que fez a Dinamarca, a Noruega serem países que lideram o ranking de IDH e tudo mais. Índice de desenvolvimento humano e financeiro dos países europeus, por exemplo, né? A gente vê países que estão mais para essa linha dos nórdicos, que são grandes estruturas onde as pessoas levam dinheiro, por exemplo. Então a gente descobriu diversas conexões. Tem outras conexões técnicas. A gente falou, beleza, a gente tem aqui material suficiente para fazer as 12 lives. Eu não lembro se foi 12 ou 21 lives agora, mas acho que foram 12. Então, a gente conseguiu juntar tudo e criar o Vikings aí. Aí, esse lançamento foi loucura. Coloquei orquestra, live 5, 6 da manhã no Instagram, né? E vocês gostam de usar muito essa estratégia de live, né? Sim. Por quê? É o ponto da comunidade, né? Então, o primo, ele sempre fez muita live, né? Então, é uma marca dele fazer live 5, 6 da manhã. Então, é um ritual da comunidade dele. Então, se você tem esse ritual, você não muda. E aí você pode escolher criar esse ritual também, sabe? Estou começando agora, que ritual eu vou criar? Aí, de novo, você começa a primeira e aí você precisa ser consistente, né? A gente tem o Pedro Sobral, por exemplo, ele tem um ritual, ele tem a live dele lá, não lembro que dia, mas ele tem a live dele no YouTube toda semana. Tem um ritual que a comunidade dele vai lá e assiste, entendeu? Então, quando você cria isso, se torna muito forte. Você cria uma comunidade que tem um ritual